Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estaremos gravando para vocês é, duas ou três aulas de matérias que nós estaríamos vendo já na aula da quinta-feira próxima agora, né? Ou seja, no dia 20. Como disse para vocês, não estarei presente, então estou colocando esta aula aqui para vocês, que é matéria referente à aula em que estaremos tratando deste assunto já na semana que vem, novamente com vocês. E estaremos aqui como uma forma de já dar uma adiantada neste assunto para vocês hoje. O assunto de hoje é sistema eleitoral, tá bom? Nós vamos trabalhar em sistemas eleitorais e no outro vídeo que estaremos disponibilizando para vocês, estarão falando sobre as eleições na prática, como funcionam as eleições na prática aqui conosco, ok? Então, vamos lá. O que é sistema eleitorais, né? O que são sistemas eleitorais? Os sistemas eleitorais de um país é o que determina a forma como são eleitos os nossos representantes dentro da população, ok? Então, nas estruturas políticas dos países que vivem sempre sobre o regime democrático representativo, como nós já falamos com vocês, e foi matéria até de prova, nossa, os partidos políticos, eles são parte essencial dentro dessa organização toda. Partidos políticos foram definidos e trabalhados por nós e caiu na nossa prova, foi uma questão que caiu, inclusive, na prova, o seu conceito partido político é uma organização que está voltada especificamente para a disputa do controle legítimo do governo de uma nação por meio de um processo eleitoral através do voto, tá? As formas como esses grupos partidários, políticos partidários, dependem, logicamente, das regras que são estipuladas no embate político de uma nação. Então, os sistemas eleitorais, eles podem ser unipartidários, onde apenas existe um único partido dentro do cenário político da nação, pode ser bipartidário, quando apenas há dois partidos políticos que disputam o poder, ou pluripartidário, em que há vários partidos diferentes envolvidos na disputa política, né? Aqui no Brasil, o nosso sistema adotado é o sistema pluripartidário. Ok, a organização partidária é a chave para a manutenção de um governo representativo, ou seja, o sistema político em que os membros da sociedade estão submetidos ao governo que escolhem os indivíduos para representarem os anseios da sociedade dentro do jogo político, né? Há muitas dificuldades dentro desses sistemas de decisões diretas, mas a população, em regra, vota diretamente nas questões do seu governo, já que frequentemente votações absolutas é muito custosa, demorada e muito pouco prática, ainda mais numa sociedade com muitos eleitores e com uma população tão grande como nós temos a nossa, quase 240 milhões de pessoas, né? Então, essas organizações partidárias, elas vão variar de acordo com o sistema eleitoral no qual estão sendo submetidas. Norberto Bobbio, ele vai definir um sistema eleitoral como um conjunto de procedimentos institucionalizados para a atribuição de encargos por parte dos membros de uma organização ou de alguns deles, né? De forma simples, Norberto Bobbio está dizendo que sistema eleitoral é a forma como são estipuladas as regras que determinam os votos de uma eleição, como os votos de uma eleição atuarão na definição do corpo político que exercerá o poder de um governo legítimo, ok?
Bom, a primeira pergunta que vem em mente nossa, que está em mente de todos nós, é como são eleitos os nossos representantes? Como se dá a votação e a eleição dos nossos representantes aqui no Brasil? Essa é a primeira pergunta básica. E aí nós estaremos falando rapidamente com vocês sobre a apuração e a eleição desses nossos representantes, né? Bom, o voto é certamente uma das principais ferramentas de participação popular dentro da política brasileira, como nós já dizemos isso para vocês em nossas aulas. Nenhuma outra instituição é tão abrangente e tão democrática em nosso sistema político quanto este momento em que vivemos, que é o momento das eleições, que geralmente ocorrem, como aqui no Brasil, de 2 em 2 anos. A primeira coisa mais importante que nós precisamos entender dentro do sistema eleitoral brasileiro é que aqui no Brasil nós adotamos 2 modelos de votação. O primeiro modelo é o sistema majoritário. O segundo modelo é o sistema proporcional. Pois bem, estaremos aqui rapidamente discutindo estes 2 modelos de votação a partir inicialmente da discussão dos seus conceitos. Pois bem, para os cargos do Poder Executivo, vamos falar primeiramente do sistema majoritário, a partir dos seus conceitos e alguns detalhes característicos deste sistema. O sistema majoritário aqui no Brasil é um modelo de votação que é adotado para os cargos no Poder Executivo, tá? Cargos no Poder Executivo. Essa é a parte mais simples e a certeza mais fácil para se compreender uma parte da eleição que acontece no dentro do nosso sistema eleitoral. Ou seja, de acordo com o princípio do sistema majoritário, o candidato sempre mais votado, ele é eleito. Entretanto, ainda existem alguns detalhes que nós todos precisamos ficar bem atentos. O primeiro detalhe é que, no caso para presidente, para a eleição para presidente, para os governadores e alguns prefeitos, é preciso conquistar a maioria dos votos válidos, maioria absoluta dos votos válidos. Ou seja, só serão eleitos aqueles que terão mais de 50% dos eleitores. Se nenhum candidato conseguir superar os 50%, os 2 mais votados se enfrentam no segundo turno. Foi o que aconteceu, inclusive, nessas eleições para primeiro turno entre Lula e Bolsonaro no último dia 2 de outubro. O segundo detalhe, e que é também muitíssimo importante, é que os votos que são contados são somente os votos válidos. Somente os votos válidos. Por conta deste critério, os candidatos eles são eleitos, mesmo sem conquistar mais de 50% de votos em todo o eleitorado. Para o resultado final, tá? Os votos brancos e nulos, eles são desconsiderados. E também daqueles que não votaram, ou os ausentes, né, nas eleições. Na prática, é possível que um candidato se eleja com votos de 1% do eleitorado, se for o caso, se por acaso os outros 99% votarem branco, nulo ou faltarem uma eleição. Vejam como isso é interessante. Se votarem todos, 99, branco, nulo ou faltarem uma eleição, tá? Querendo boicotar ou fazer um voto de protesto, não serão anuladas as eleições e poderá ser eleito um candidato com apenas 1% dos votos. Portanto, não acreditem na história de que votos nulos
tá? Se forem maioria, podem anular uma eleição. Isso não ocorre dentro do nosso ordenamento jurídico. Inclusive, esse é um grande mito em que se aborda muito em toda a época de campanha eleitoral aqui no Brasil. E um terceiro dado é que nós temos que afirmar, há pouco instante eu disse, que alguns prefeitos, eles serão eleitos com 50% dos votos. Mas alguns prefeitos quem? Alguns prefeitos que serão eleitos em primeiro turno com aqueles que têm menos, o número de eleitores sejam inferiores a 200 mil, tá ok? Só acontecerá eleições assim, neste caso, só acontecerão eleições assim para primeiro turno. População acima de 200 mil sempre terá eleição para segundo turno. Por fim, um outro elemento importante que é preciso nós destacarmos com vocês é que, na maior parte das eleições para prefeito, não é necessário chegar à maioria absoluta, que é o caso que nós acabamos de citar para vocês das cidades com menores números de pessoas que votam. Também, outro detalhe a dizermos para vocês aqui é que as eleições para senadores também, deixa eu ver aqui uma coisa, as eleições, tá, para senadores, o critério de maioria simples é adotado este mesmo critério, especificamente nas eleições para o cargo de senador. Lembrando, então, o sistema majoritário ele é usado para os cargos no executivo, mas também no legislativo para as eleições do senador. A votação do senador talvez seja a que mais se diferencia de todos os cargos eletivos brasileiros, tá? Porque, tanto por adotar o próprio sistema majoritário, que é diferentemente adotado para os demais cargos do Legislativo, quanto pelo fato de as cadeiras do Senado não serem completamente renovadas a cada 4 anos, né? Renovado a cada 8 anos, ou seja, um terço das cadeiras no Senado acontecem em um momento da eleição e na outra eleição são 2/3 das cadeiras são completamente, então, renovadas neste período todo, ok? Antes de nós falarmos sobre o sistema proporcional, que é o sistema mais complicado um pouquinho, que gera muitas controvérsias, tá? Nós gostaríamos ainda de abordar algumas diferenças especificamente entre estes dois principais sistemas eleitorais, ok? Continuando ainda, o sistema eleitoral, ele busca garantir a eleição de candidatos que conseguem arrecadar mais votos. O sistema proporcional, ele busca garantir que os cargos sejam distribuídos de forma proporcional em relação à quantidade de votos recebidos pelos concorrentes, tá? Essas discussões sempre são reacendidas no nosso sistema eleitoral, quanto ao nosso sistema eleitoral, sempre em períodos, principalmente em períodos de eleição, né? Gerando muitos debates e muitos méritos e deméritos a favor de cada sistema eleitoral desses. Há aqueles que defendem a adoção do sistema majoritário, né? E a atualização do nosso sistema, que em sistema bipartidário, ou até mesmo no unipartidarismo,
que é onde são muito mais utilizados o sistema majoritário nessas eleições. A vantagem, né, estaria muito maior no controle de que os eleitores teriam sobre os seus próprios representantes, né, e seriam escolhidos diretamente mediante a contagem absoluta dos votos. Mas há outros também que advogam essa ideia do sistema proporcional e entendem que no parlamento de uma nação, a diversidade da comunidade que o elegeu deve estar sempre representada. Teoricamente, as eleições proporcionais garantiriam que minorias conquistassem representação mesmo com uma quantidade pequena de votos, ok? Então, nós já falamos isso. O sistema é utilizado para eleições no cargo do Poder Executivo, no caso, presidente, governador e prefeito, para os cargos do Senado Federal. Existem algumas classificações de sistema majoritário simples, sistema majoritário por eleição de maioria simples, e há aqueles em que acontecem em 2 turnos, nos casos somente das eleições para o executivo, tá ok? Pela maioria simples, o voto mais conhecido no nosso meio é chamado de voto distrital ou distrição, que é a contagem dos votos que é feita e o candidato que alcança a maioria absoluta dos votos, ela é eleita. Este é um sistema, né, de sistema majoritário por maioria absoluta, é um sistema que é utilizado em vários países no mundo todo, como, por exemplo, o Reino Unido, que faz as suas eleições dentro desse sistema para a eleição de deputados, e em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Índia, né? A organização desse sistema é feita a partir da divisão em distritos eleitorais com números semelhantes de eleitores, né? Por exemplo, na Inglaterra, o território é dividido em 659 distritos eleitorais, com aproximadamente 70 mil eleitores. Cada um desses distritos deve eleger um representante, e cada partido representa apenas um candidato por distrito. O candidato mais votado em cada distrito, ele é eleito, ok? Nós temos o sistema majoritário em 2 turnos, que também acontece aqui no Brasil. Aqui também acontecem aqui no Brasil, tá? Esse sistema majoritário em 2 turnos, ele considera um percentual mínimo a ser alcançado, que geralmente é acima de 50% do total dos votos válidos, que deve ser alcançado pelo candidato mais votado. Se esse candidato não conseguir alcançar o número de votos no primeiro turno, ele disputará, então, um segundo turno com o segundo candidato mais votado. Este é um modelo que também é utilizado aqui no Brasil, e uma das vantagens desse tipo de sistema eleitoral é que ele garante com que os candidatos eles sejam eleitos com um número de votos expressivos, o que garante a maior legitimidade ao seu mandato. Uma outra vantagem é que os partidos políticos extremistas tendem a ter muito mais dificuldade em conseguir representação, já que dificilmente conseguem forjar, né, conseguem aí alianças com os partidos mais moderados, né? Um partido, por exemplo, de extrema direita, ele teria grande dificuldade mesmo em conseguir uma quantidade grande, tá? Uma quantidade grande de apoio dos demais partidos para uma posição política mais branda e alianças futuras para coligação de campanhas políticas nas eleições, tá ok? E existe um sistema majoritário também chamado com voto alternativo. Vamos simplesmente citar ele aqui, tá?
já que ele não é muito utilizado aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, sim. Então, neste sistema majoritário com voto alternativo, tá? O eleitor vota em mais de um candidato. E aí ele vai construindo uma espécie de ordem de importância, de forma que o seu candidato, do qual ele escolheu, não consiga, de que forma, que caso o seu candidato, né, escolhido não alcance os seus votos expressivos, para que o seu voto não seja, entre aspas, desperdiçado, ele é transferido para o segundo candidato ordenado na lista do eleitor. Esse sistema é um sistema que é muitíssimo utilizado para a eleição dos deputados ali na Austrália, né? Inclusive desde 1918, já em plena guerra, em Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, vamos falar do sistema proporcional. O sistema proporcional de votos aqui, que também é utilizado para as eleições no Poder Legislativo, ele gera uma polêmica muito grande. É o assunto mais polêmico dentro do sistema eleitoral brasileiro. Sem dúvida, também é a parte mais complicada do sistema, que elege tanto vereadores quanto deputados estaduais e federais, né? Esse é um sistema que é chamado de sistema de proporcional de lista aberta, né? E a sua lógica de funcionamento é muito complexa e confunde aí a mente da maioria da parte dos eleitores. Inclusive Juliana, né, aí na nossa classe, que desde o primeiro dia de aula estava muito preocupada em saber quanto que o nosso deputado federal precisaria de ter de votos para conquistar aí a sua representação para a Câmara dos Deputados estaduais, né? Bom, como é que funciona, em regra, o sistema eleitoral? Quando nós votamos para deputado ou para vereador, nós podemos escolher especificamente em votar apenas no partido político ou, então, em um candidato específico. Se no primeiro momento eu quiser votar simplesmente no partido, né, para que o partido possa ajudar ali a definir a composição dos cargos no legislativo, seja em qual nível for, a Justiça Geral conta, a Justiça Eleitoral, né, ela conta simplesmente os votos dados ou conquistados para cada partido político ou coligação. E cada partido político ou coligação recebe uma quantidade de vagas proporcional à sua votação. Depois que se faz esta quantidade proporcional à sua votação, e nós vamos explicar isso melhor quando formos tratar do coeficiente partidário, né? Passa a segunda fase do processo, ou segunda etapa deste processo todo, que é definir quais os candidatos ocuparão as cadeiras dentro das assembleias legislativas. E aí, esta também é outra parte mais simples. Os candidatos que mais receberam votos, ele tem direito às vagas conquistadas pelo partido ou coligação, até que eles acabem. Por exemplo, se um partido A conquistou 5 vagas, os 5 candidatos mais votados dentro do partido ou coligação, eles recebem estas vagas, ok? Tem que ficar esperto aqui que toda hora cai a ligação, né? Cai a internet aqui. Bom, ora, professor, por que é que a gente adota um sistema tão confuso, tão complexo, né? Bom, primeiramente, nós precisamos entender esse sistema que é adotado aqui no Brasil, esse sistema. Por que ele é adotado? Por que se nós utilizamos esse sistema, né? O objetivo principal desse sistema proporcional de lista aberta é criar um equilíbrio
entre duas forças importantes da democracia representativa, ou seja, equilibrar aí, né, colocando os partidos políticos que reúnem aí diversos grupos sociais em torno de determinadas bandeiras políticas e, de outro lado, o próprio eleitor, que tem o direito de manifestar-se a preferência dos seus candidatos específicos. Com o sistema, né, proporcional, os candidatos preferidos pelo público geral são eleitos, mas, ao mesmo tempo, o tamanho das bancadas desses partidos políticos e coligações, eles representam, sem maiores distorções, também os resultados das urnas. Se fosse simplesmente adotado um sistema de maioria para eleger deputados e vereador, por exemplo, como no sistema distrital que falamos há pouco com vocês, nós votaríamos simplesmente ou apenas nos candidatos. Nestes casos, os partidos políticos que representam as visões minoritárias da sociedade como um todo teriam muitas dificuldades de conquistar as vagas, no poder legislativo, né? Por outro lado, se nós criarmos um sistema, dentro do sistema proporcional, um sistema de lista fechada, tá? O eleitor teria direito apenas a votar no partido político, sem poder manifestar aí a preferência por candidatos específicos. Bom, nós ainda vamos continuar com essa discussão com vocês, mas mesmo assim, o sistema proporcional, ele tornou-se a parte mais criticada das nossas eleições brasileiras, principalmente pela dificuldade que o eleitor brasileiro tem de compreender passo a passo o que determina quem é eleito. E isso aborrece o eleitorado de uma maneira geral, bem como os candidatos também, né? O fato é que alguns candidatos o fato de alguns candidatos, né, não serem eleitos, tendo conquistado mais votos, e isso aconteceu inclusive nas nossas eleições novamente de agora, também gera muita polêmica. Haja visto que tem centenas e centenas de pessoas que tiveram muitos votos, mas não foram eleitas, simplesmente porque os partidos políticos, né, dos quais fazem parte, não conseguiram encontrar ou alcançar o coeficiente eleitoral, tá? E, além do mais, ainda causa outra revolta dentro desse sistema eleitoral, aqueles candidatos que participam da eleição e que são chamados candidatos de puxados ou puxadores de votos, que entram dentro da campanha política de maneira muito despretensiosa e acabam se tornando os mais votados, né? Como, por exemplo, o palhaço Tiririca na eleição, há 2 ou 3 eleições atrás, que foi o vereador mais bem votado até hoje, né? É um dos mais bem votados até hoje. E aí, por causa desses problemas, surgem constantemente propostas para substituir o sistema proporcional. Algumas dessas propostas estão relacionadas com a lista fechada, estão relacionados com o voto distrital ou até mesmo com um sistema misto desses 2 sistemas, em que o eleitor poderia votar 2 vezes, em um candidato ou em um partido político, ok? Bom, como nós falamos com vocês, qual o objetivo do sistema proporcional, né? Por que se utiliza uma fórmula proporcional? Qual o objetivo disso tudo? O objetivo maior, tá, é garantir com que as cadeiras do parlamento sejam distribuídas proporcionalmente à porcentagem que cada partido conseguiu angariar. Dessa forma, né, se um partido conseguir arrecadar 30% dos votos totais, teoricamente ele deve receber 30% dos votos ou dos cargos em que disputa.
Vamos imaginar, por exemplo, em uma determinada eleição, que se utiliza o sistema proporcional, nós utilizássemos uma fórmula muito mais simples. Por exemplo, cada partido receberia uma quantidade de cadeiras de acordo com a porcentagem direta dos votos que recebeu. Por exemplo, se nessa eleição imaginária tivermos 3 partidos, A, B e C, que disputam ou disputaram, 10 cadeiras dentro do parlamento, digamos que nesta eleição imaginária, o partido A ele consegue 50% dos votos, os que proporcionalmente irá garantir-lhes 5 cadeiras das 10 em disputa. O partido B conseguiu 30% dos votos, e ele teria, então, 3 cadeiras, e o partido C, por sua vez, conseguiria 20% dos votos, recebendo 2 cadeiras. E aí, a partir desta distribuição, os cargos passam a ser distribuídos de acordo com a quantidade de votos de cada candidato dentro do partido. Tendo chegado a esse resultado, vamos supor que o candidato João, do partido A, ele recebeu 10 mil votos. Maria, a segunda colocada, recebeu 5 mil votos e Pedro recebeu 4 mil votos. Joana, 3 mil votos e Marcelo, 1.000 votos. Como estes foram os 5 candidatos mais votados dentro do partido, eles receberiam 5 cadeiras destinadas ao partido A. A distribuição seria feita da mesma forma nos partidos, até que todos esses partidos tivessem as suas cadeiras ocupadas. Tivessem a sua cadeira ocupada. Né? Deixa-me ver o que nós podemos aí falar um pouquinho a respeito. Vamos falar um pouquinho ainda do sistema proporcional, onde nós vamos destacar 2 tipos distintos de representação no sistema proporcional, que é o voto único transferível e o sistema de listas. O voto único transferível assemelha-se ao voto alternativo do sistema majoritário. Nesse caso, o eleitor vota em vários candidatos e constrói uma lista com uma ordem de importância. Neste sistema, os distritos eleitorais são definidos a partir da média dos eleitores, que podem eleger 3, 4 ou 5 representantes. A apuração dos votos é feita a partir de uma cota definida pelo cálculo de votos da cadeira. O candidato que ultrapassa a cota é considerado eleito e os candidatos que excedem são redistribuídos de ordem impressa. É o que acontece no sistema proporcional para essas eleições, ok? Bom, como nós dissemos há instantes, o sistema proporcional tem recebido constantemente muitas críticas, né? E um dos problemas levantados está em relação à forma da representação proporcional, já que ela tende a produzir uma maior fragmentação parlamentar, ou seja, um maior número de candidatos que em maior número também para partidos políticos, ok? Maior quantidade de partidos políticos podem receber aí ter uma maior quantidade de candidatos. Então, nos governos em que as eleições são feitas de forma proporcional, existe aí uma grande quantidade de partidos, o que torna muito difícil o surgimento de partidos com maioria absoluta. E aí, neste cenário, os partidos de governo, eles são forçados a constantemente fazerem alianças ou coligações, pós-eleitorais com os demais partidos, para que consigam a força necessária para manter as suas pautas de governo, para governar essencialmente, Essas alianças podem afastar o governo eleito
especificamente nas suas metas originais. Neste caso, por exemplo, um partido de esquerda, né, que governa um país diante de uma posição majoritária, dentro de uma posição majoritariamente liberal, né, não terá apoio suficiente para aprovar medidas em que deseja e poderá acabar por aceitar reduzir a sua pauta da intensidade de suas medidas ou do seu plano de governo, já que vai precisar de um apoio de um partido conservador ou de grupos de conservadores que estão no Congresso Nacional. E isso acontecerá com toda certeza se né, o próximo presidente que ganhar a eleição for o Lula. Se o Lula ganhar, ele vai ter uma dificuldade muito grande para governar. Haja visto que o grupo de centro-direita, né, o Centrão hoje, na verdade, ele é um grupo mais de centro-direita e também ele é um grupo mais radical e que ganhou muita força aí, e ele é um grupo majoritário nas eleições de hoje, dentre os partidos políticos, e isso demandará uma dificuldade um pouco grande para o Lula governar, já que os partidos de centro-direita e que apoiam o presidente Bolsonaro elegeram uma maior bancada, elegeram as maiores bancadas ali no Congresso Nacional. Um outro problema um outro problema gravemente apontado é que os candidatos que se recebem a maior quantidade de voto é, são, é, são aqueles que nem sempre conseguem se eleger e não conseguem tomar posse. Então, em virtude da distribuição dos cargos, uma quantidade de votos agariados por uma coligação ou partido, existe a tendência de que menores coligações que receberam menor quantidade de cadeiras por conseguirem menor quantidade de votos totais. E isto, gente, quer dizer que um candidato de um partido pequeno, que um partidário de um partido pequeno, né, muitas vezes não tem uma quantidade expressiva de votos. E aí o cargo acaba sendo ocupado por aquele que é o menos votado dentro de uma grande coligação, na distribuição ali das vagas pelos partidos políticos. Bom, deixem ver outras coisas que podem ser ditas para vocês, né? A grande pergunta é: qual é o melhor sistema? Qual é o melhor sistema eleitoral? É o majoritário ou o proporcional? Né? Bom, é um argumento, são perguntas difíceis até de nós respondermos, né? Mas vamos lá, existem sim argumentos favoráveis e argumentos contra, tá? Então vamos falar rapidamente de alguns argumentos contra e a favor desses dois sistemas. O sistema atual, que é esse sistema misto em que trabalhamos, né? Permite os votos em legendas quando o eleitor não quis ou não conseguiu escolher um candidato, mas se identifica com princípios de determinado partido. Ou seja, eu sou PT, ou eu sou PSDB, né? Mas acontece que aqueles candidatos meus, destes partidos políticos que vão sair na eleição, eles não me agradam, eu tenho diferenças com eles, eu acho ruim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher e votar simplesmente no partido ao invés dos candidatos, né? Isto é uma solução de um problema. Ainda, como vantagem, o sistema proporcional permite, sim, a pluralidade de partidos e de ideias, né? A participação dos pequenos partidos nas eleições e a inserção dessas pautas minoritárias que sempre existem
se não forem utilizadas, e elas funcionam muito bem no sistema proporcional, elas acabam fora do próprio sistema distrital e do sistema de discussão. Então, isso aí gera também um problema, tá? Contra os argumentos contra, nós podemos dizer o seguinte, né? Esse sistema, ele permite a existência dos puxados ou puxadores de voto, isso aqueles que receberam votos expressivos, como o palhaço Tiririca. E quando se dá muitos votos em determinados em candidatos, vão acabar elegendo outros candidatos, e geralmente aqueles que têm menor votos, tá bom? Outro problema é que o sistema proporcional é muito complexo, né? Se nós adotarmos um sistema mais simples, nós brasileiros, poderemos conseguir entender melhor o funcionamento do sistema eleitoral, que pode melhorar aí com a participação, de todos, ok? Deixe-me falar aqui. Uma outra discussão é, ao invés do sistema de ser de voto aberto, né, ou lista fechada, nós teríamos aí a criação de um grande distritão, onde dentro daquele distinção aconteceria o fim dos puxadores de votos, já que não haveria a necessidade de ter um coeficiente, né, nem eleitoral, nem eleitoral, coeficiente partidário e o coeficiente eleitoral, pois simplesmente venceria a eleição quem tivesse mais votos, não é mesmo? Okay? Então, essas são algumas das críticas, são alguns dos problemas e posicionamentos aí a respeito do sistema eleitoral. Quando nós estivermos com vocês, já a partir da semana que entra, de maneira presencialmente, estaremos então dando outros destaques para vocês aí relativo a nessa disciplina. Ok, pessoal? Então tá bom. É um vídeo curto, né? Estaremos aqui guardando para vocês. Estaremos gravando mais 2 vídeos para vocês de outros temas aqui, tá? Durante aqui trabalhando esses temas, onde serão abordados e retomados esse assunto e discussão na nossa próxima aula, ok? Assistam esse vídeo, transmitam aqui, no trabalho que nós estaremos passando para vocês, estaremos aí discutindo com vocês tudo isso daí. Obrigado pela participação de todos, tá bom? Até mais, então. Vou interromper aqui a gravação, tá bom? Um abraço a todos. Até mais.